o Dr. André Lemos Jorge, com o tema Prestação de Contas. O Dr. André é advogado com graduação pela PUC São Paulo, juiz titular do TRE, como já dissemos pela manhã, mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, doutor em Direito do Estado, também pela mesma universidade, pós-graduado em Direito Penal pela Escola Superior do MP e diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral Paulista do TRE. Doutor André, o microfone é seu. Boa tarde a todos. Queria novamente pedir desculpas pelo meu atraso na manhã de hoje. Nós idealizamos esse seminário juntamente com o Tribunal de Contas e pela primeira vez me parece que esses dois tribunais que são os responsáveis pela aplicação principalmente da lei do Ficha Limpa estão irmanados e muitas dúvidas surgem e surgirão. Hoje mesmo, logo após a palestra do Dr. Padim, eu conversava com o Dr. Sérgio Rossi e algumas dúvidas sobre a aplicação dos orçamentos são dúvidas que tocam este tribunal e o nosso também, de modo que eu acho que esse seminário serve para selar esse encontro, para que nós possamos fazer essas eleições de 2016 com mais tranquilidade e mais uniformidade. Não posso deixar de registrar meu cumprimento ao presidente dessa casa, meu amigo de muitos anos, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, que abriu as portas do tribunal. Quero registrar um cumprimento à doutora Bibiana, diretora da escola, ao doutor Caio e ao doutor Flávio, que também trabalharam muito para que isso fosse possível. E eu trago um abraço do meu presidente, que não pôde comparecer à abertura hoje. Vocês notaram que eu cheguei atrasado, junto com o Dr. Silmar, que ontem foi a posse do presidente do TSE, ministro Gilmar, e o Dr. Mário ficou hoje para a primeira reunião entre os presidentes de TREs, e ele manda um caloroso abraço a todos vocês. Bom, o tema que eu me propus a debater e dialogar com vocês é um tema bastante espinhoso, é o tema da prestação de contas. Nós não podemos falar em prestação de contas sem que nós passemos pelo tema de doação eleitoral. Por quê? Porque a doação é ela que traz o recurso para a campanha e que ao final da campanha gerará uma prestação de contas. Como todos vocês sabem, eu acredito que o Dr. Padim ou o Dr. Silmar, em algum momento das palestras de hoje pela manhã, devem ter falado, as doações agora são somente através de pessoas físicas. Portanto, além de ser um tema difícil em todas as eleições passadas, nesse há um componente extra, que é a exclusividade da doação por pessoa física. Portanto, eu acredito que a maioria das pessoas aqui, não sei se são funcionários do Tribunal de Contas, ou são agentes políticos, ou são candidatos. Então, eu vou passar alguns temas mais recentes da mudança da lei de 2015 e depois eu acho que nós podemos dialogar sobre as dúvidas que vocês trazem. Uma primeira consideração que eu pensei em fazer, e essa é dirigida muito especialmente aos candidatos e àqueles que pretendem ingressar na política e àqueles que fazem parte da assessoria de candidatos, é justamente um ponto que me chamou muita atenção desde que eu cheguei ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Quando a gente tem uma doença, imediatamente nós vamos a um especialista. Então, o sujeito está com um problema de digestão, ele procura um gastro, detectou uma mancha na pele, ele vai buscar um dermatologista. E algo que me impressionou muito na Justiça Eleitoral foi a atuação de advogados que não militam diariamente na Justiça Eleitoral, com direito eleitoral. E eu cheguei a dizer logo no início, falei, olha, acho que 90% dos problemas de prestação de contas vem justamente da falta de especialização dos contadores de campanha e também dos advogados de campanha. Eu cheguei a receber inúmeras pessoas no meu gabinete que diziam, não, o contador que fez a minha prestação é um amigo antigo meu.
É um sujeito que quando eu... É verdade, sujeito que quando eu me divorciei da minha mulher, me ajudou a esconder alguns bens. Por exemplo, ele conhece direito eleitoral? Não, mas é um homem de confiança meu. E eu vi também alguns falando sobre os advogados. Tem muito de... Não, meu primo é um excelente advogado e ele fez a minha prestação de contas. E eu perguntava, o seu primo advoga em que área? Para conversar, quando eu venho da classe jurista, então eu dialogo mais com os advogados que acredito que pretendo ter essa breve passagem conversando bastante com os advogados. Ele falou, não, meu primo faz direito penal, lá na cidade dele. No direito eleitoral, não, ele pegou essa resolução, estudou ela inteirinha, conhece tudo. Veja, se ontem, na posse do TSE, minutos antes do início, nós debatíamos e inúmeras dúvidas surgem entre as pessoas que, em tese, mais trabalham com direito eleitoral. Tem ministros ali que já foram do TSE, desembargador, sabe? Foram e voltaram 3, 4 vezes já, porque chegaram cedo ao STJ ou ao Supremo Tribunal. O ministro Henrique Neves, por exemplo, é de uma dinastia familiar, o pai foi ministro, o irmão foi ministro, e as coisas não são simples para ninguém, a gente debate. E eu vi, quando cheguei, o desembargador Padim falando sobre justamente a questão da profusão das leis, né, e das resoluções. Em todas as eleições, eu tentei fazer esse levantamento e parei na metade. Há uma mini reforma eleitoral. É incrível isso, né? Nós estamos falando em reforma eleitoral, é algo que desde a redemocratização se discute e não há uma reforma eleitoral definitiva. Todo ano ímpar chega uma lei nova e aí os operadores que militam diariamente, esses têm dúvida, imagina aqueles que não militam. E a par disso surgem as resoluções. Eu fui há 15 dias à Assembleia Legislativa tratar de um tema que eu reputo o Dr. Padim como o nosso líder, que é o tema da propaganda que ele falou para vocês. Eu fui imprimir as novas resoluções, é um negócio maluco para estudar. Então, a primeira consideração que eu queria deixar a vocês, caso pretendam advogar nessa área, caso pretendam contratar advogados dessa área, contratar contadores, caso pretendam serem os contadores, é que se aprofundem e se especializem fortemente na área. Nós sabemos, até pela composição do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral, que a jurisprudência move-se rapidamente. Talvez seja, talvez não. Hoje eu afirmo que é o ramo do direito que promove as modificações mais velozes que nós podemos ver no nosso país. Houve um julgamento que eu costumo sempre contar e ilustra bem isso, que nós mudamos o entendimento sobre um tema no primeiro julgamento da pauta. E no 7º julgamento daquele mesmo dia, o advogado invocou o precedente. Então, um precedente dessa casa. Mas, não, o que vocês julgaram hoje já. Então, assim, uma velocidade tremenda. A jurisprudência tem uma força normativa incrível para nós. Portanto, uma recomendação e que nós fazemos, eu posso dizer nós, que eu sei que todos nós do tribunal, não só do regional, mas de todos os outros e também do Tribunal Superior, todos, sem exceção, estudam jurisprudência quase que diariamente. Porque a jurisprudência tem uma força normativa absolutamente incrível no nosso tribunal. Infelizmente, eu esqueci em casa alguma coisa que eu tinha escrito, mas hoje eu recebi da editora o meu livro sobre esses temas das palestras de hoje. E eu gostaria de trazer para vocês algumas considerações. A primeira delas é com relação às sanções. Eu vou começar falando sobre a desaprovação das contas. Vocês sabem que ao final do período de avaliação das contas nós podemos emitir 3 julgamentos. Ou aprova-se as contas sem ressalvas,
ou elas são aprovadas com ressalvas, ou elas são desaprovadas. Aconteceu até 2012, até as eleições de 2012, os políticos dizerem o seguinte: desaprovou, aprovou com ressalva, ou alguns ainda têm as contas julgadas não prestadas, vão utilizar isso lá na minha cidade como argumento político, mas eficácia jurídica não tem nenhuma. Acontece o seguinte, que também nas eleições de 2014, logo em seguida, algumas contas que foram desaprovadas começaram a ser alvo de representações por parte do Ministério Público. Em algumas dessas desaprovações surgiu, portanto, abuso de poder econômico, fonte vedada, e isso fez com que muitos candidatos tivessem os diplomas cassados. Nas eleições de 2014 também, alguns já foram declarados ficha suja. Portanto, a partir dessa eleição de 2016, é algo absolutamente importante para os candidatos, para os seus advogados e para os seus contadores. Aquele discurso que se fazia até pouco tempo de que a desaprovação das contas servia só para um discurso do meu adversário, isso não existe mais. O Ministério Público distribui, recebi um livro terça-feira no meu gabinete, fui folheando para Brasília e cheguei lá, a ministra Luciana também estava folheando. Fui à sala dela ontem, ela também estava na mesma... Acho que nós paramos na página quase igual. E aí tem uma página que o autor fala assim, a quantidade de representações que o Ministério Público distribuiu é um negócio assombroso. Quando eu cheguei à corte, eu comecei a elogiar o procurador regional da República, o doutor André de Carvalho Ramos, porque o trabalho que o Ministério Público faz na prestação de contas é algo absolutamente fabuloso. Eles têm de se manifestar em todas as prestações de contas e eles também atuam como custos legis. Então, para aí os clientes, eu não sei, doutora Bibiana, a maioria são funcionários, os inscritos são advogados, variando. Oi? Aí, ela é uma das responsáveis por fazer aquela lista do ficha suja. Bom, então, nós temos algumas obrigações que nós devemos, em primeiro lugar, passar para vocês. Eu trouxe uma série de jurisprudências e eu queria começar trazendo, em primeiro lugar, a responsabilidade daquele candidato que desistiu, né? Isso vai acontecer muito nessa eleição. Por que esse candidato vai existir? Em primeiro lugar, uma regra com relação às coligações vai afetar diretamente no número de candidaturas. Antigamente, nós olhávamos as candidaturas majoritárias, tinha aquele sujeito, eu sou candidato do P alguma coisa. E aí vinha aquela quantidade, 10, 15 partidos na coligação dele. A reforma diz agora que ele só pode somar os 6 maiores tempos de televisão. Certo? Então, isso faz com que existam outras candidaturas, porque a gente conhece o jogo político, sabe que talvez outros majoritários serão lançados e também outras coligações proporcionais. Dentro dessas coligações proporcionais, existe a regra da participação feminina. Nós julgamos agora, a semana passada, um caso de prestação de contas de um candidato que não assinou o registro de candidatura dele. Se ele não se registrou, ele não foi candidato. Portanto, ele não precisava prestar contas. E numa decisão pela primeira vez na casa, nós dissemos, quem não foi candidato não precisa. Parece óbvio, né? Agora, óbvio. Isso deu uma discussão dentro do tribunal. Deu tanta discussão que nós tivemos 3 votos diferentes. O primeiro voto trouxe uma desaprovação das contas. O sujeito nem sabia que era candidato. O advogado dele, que não é da área, disse o seguinte:
o meu cliente na prestação de contas. Então, terminou o registro, ele não foi candidato. Na prestação de contas, o advogado que não é da área usou o termo o meu cliente renuncia. Quando ele usou esse termo renuncia, olha, eu só renuncio a algo que eu tive. O relator imediatamente falou, olha, se ele renunciou é porque ele admite que foi candidato. E se ele não prestou contas, eu desaprovo as contas dele. O sujeito nunca foi candidato. O segundo desembargador apresentou um voto no sentido, puxa, mas ele não sabia, não tinha assinatura dele, vamos aprovar isso com ressalvas? Desaprovou, aprovou com ressalvas. Eu pedi vista, apresentei um voto pela extinção do processo de prestação de contas. Olha, se ele não foi candidato, ele usou o termo renúncia de uma maneira incorreta, ele não é da área. Volto a insistir, eu vou falar isso umas 20 vezes hoje, me perdoem. E eu falei, não há causa de agir, tem que extinguir esse processo, e a Corte modificou e nós apresentamos, o colegiado decidiu por essa terceira tese que eu apresentei. Mas isso vai acontecer muito. Para bater meta de participação feminina, para fechar as chapas, o sujeito desiste. Primeira regra, desistiu, tem que prestar contas. Isso é algo que acontece muito. Depois, um segundo caso assim, de maior reprovação de contas que nós vivenciamos é a conta bancária. O sujeito não abre a conta, registrou na convenção, mesmo que ele venha a desistir, ele tem de ter a conta bancária, porque hoje o advogado é obrigatório. Ele precisa de um advogado para fazer o registro dele. Então, isso já tem de estar na prestação de contas. Se existe esse serviço prestado, ele precisa de uma conta bancária. Nós desaprovamos, assim, de quilo. Não sei quantos. A gente julga no mesmo dia dezenas de casos desse. Então, aqui uma jurisprudência, e essa obra que eu trouxe, muito focada em jurisprudência, uma jurisprudência do ministro Castro Meira, de 2014, quando ministro do TSE, mesmo o candidato que desistiu, renunciou à candidatura, foi substituído, ou aquele que teve seu registro indeferido, olha só, o sujeito teve o registro indeferido, deve prestar contas relativas ao tempo em que esteve concorrendo ao cargo eletivo, mesmo que ele não tenha realizado campanha. Isso é uma jurisprudência muito recente e é atual, é a que vigora, de 2014. Bom, com relação ao comitê financeiro, muitas pessoas têm dúvida hoje. Oi? Ah, pois não. É o agravo regimental TSE 13.314, 35 de 19 de dezembro de 2014. Relator, ministro Castro Meira. Bom, pois não. 13.314, 35 de 19 de dezembro de 2014. Tá? Bom, comitê financeiro, a reforma da lei do final de 2015, da 13.165, ela atribui agora ao candidato a responsabilidade. Até 2014, a responsabilidade era do comitê financeiro, que era o órgão aquele responsável pelo gerenciamento. O candidato pode, algumas pessoas estão entendendo que não, mas o candidato pode atribuir essa responsabilidade a uma pessoa pela prestação de contas. E aí, nesse caso, ele continua solidário pela responsabilidade. Bom, o artigo 40, isso estava na minha exposição, da resolução 23.406, ele traz os documentos que devem ser apresentados com a petição
de prestação de contas. Tá? Eles devem ser apresentados, nós reprovamos muitas contas em versão original. Por quê? Há um receio de que esses documentos venham fraudados. É óbvio, na prestação de contas isso pode acontecer, sobretudo por aquela pessoa que age de má fé. Então, na dúvida, nós temos desaprovadas essas contas. É uma jurisprudência também recente, para quem tiver, do desembargador Silmar Fernandes, que esteve aqui, de 2015, é a 7677 do TRE de São Paulo. A ausência também de procuração adjudícia, também desaprovamos uma série de contas. Bom, outra questão que eu queria trazer para vocês diz com relação às sobras, né? É interessante porque fazer uma campanha a gente sabe que é muito difícil e as pessoas não sabem como lidar com a sobra. Primeiro porque antes se discutia até qual momento essa sobra deve ser devolvida ao fundo partidário. Depois nós tivemos problemas com comissões provisórias que não tinham CNPJ. Olha, na minha cidade a comissão não tem CNPJ, não tem conta. Para quem eu devolvo isso? Em que momento? Eu espero o julgamento da prestação de contas ou eu já devolvo esse dinheiro logo que eu faço a prestação de contas? E a nossa resposta hoje vem no sentido de que essas sobras de campanha devem ser devolvidas quando da prestação de contas. Vocês vão ler ainda, alguns doutrinadores têm dito, olha, é bom esperar o julgamento, porque a pessoa tem que saber se aquilo é fonte vedada ou não. Não. Aqui vigora um princípio da boa-fé, um princípio simples, bom senso. Os candidatos devolvendo no dia da prestação de contas para o órgão fiscalizador, e aqui eu quero tomar as palavras do desembargador Padim, com aquela série de limitações de propaganda. Não somos nós que legislamos. Eu ouvi duas perguntas aqui hoje, endereçadas ao desembargador. Não é o TRE que legisla. Não é o TSE. O TSE emite uma resolução que simplesmente concretiza o que vem na lei. Não se esqueçam que os legisladores são os deputados federais. São os senadores. Na grande maioria das vezes, sai da Câmara, né? Vocês tomem por base essa recentíssima emenda constitucional 91. É incrível essa emenda constitucional 91. Eu falei com o meu orientador na Espanha. Ele falou, essa emenda emendou o quê? Nada. Eu vou levar amanhã, eu vou para Salamanca. A emenda 91, ela cria uma janela para os deputados federais, desembargador, mudar. Eles ficaram com inveja dos vereadores. Porque a Lei 13.165 trouxe para os vereadores essa modificação. Então eles tinham uma janela. Os deputados, eu quero também. Eu sou candidato a prefeito na minha cidade. Então essa emenda constitucional que não emenda nada, ela foi na verdade extraída, ela é um artigo de um projeto, de uma PEC, de um projeto de emenda constitucional, que era aquela PEC que derrubava a reeleição. Então essa PEC da reeleição, ela surgiu por isso, a 135. Vocês podem baixar, vão ver que a PEC tem, sei lá, 20, 30, não sei quantos artigos tem aquela PEC. Os deputados, de uma maneira muito, como é que eu vou dizer isso? De uma maneira muito sábia, né, inteligente, retiraram o artigo, falaram, não, agora eu posso também mudar de partido. E aí começa o troca-troca partidário. Ou seja, é algo inédito no mundo todo. Eu perguntei a ele, falei, professor, existiu isso aí? Tem na Europa? Não, não existe. Então eu acho que talvez, como nós temos mais uma jabuticaba, que é essa emenda constitucional 91. Talvez seja algo único para nós. Bom, então as sobras, o que eu queria falar é justamente o prazo da devolução. No momento da prestação de contas,
também faça a devolução das sobras. E agora, algo que vai mexer muito com os candidatos, talvez vai cair aí na cabeça de alguém. Quase. Algo que vai mexer muito com os candidatos é a prestação de contas simultânea hoje. Essa eu vou vivenciar de perto. Porque veja, se o sujeito já tinha dificuldade para prestar contas depois de 3 meses de campanha, agora é real. São 72 horas. Então, entrou na conta, 72 horas eu vou comunicando. Ou seja, algumas cidades, e eu tentei fazer esse exercício com o desembargador Silmar já algumas vezes, algumas cidades têm um limite para o vereador de gasto de R$10.000. Tem, está lá na tabela do TSE. O TSE já está disponível para quem quiser olhar quanto pode gastar o vereador naquela cidade. Eu não sei quanto custa um honorário de um contador, mas vai ter que ter um sujeito, entrou alguma coisa na conta, tem que ter um sujeito lançando. Esses R$10.000 quase que ele vai gastar. Um advogado falou da tribuna e mexeu conosco esses dias. Quase que é o salário, o honorário do advogado e do contador em alguns municípios. Então, de novo, o Congresso mexe e não pensa na consequência. No momento em que o Congresso tira de uma hora para outra o financiamento das pessoas jurídicas, você diz para uma pessoa que está há 40 anos nesse formato, olha, não, agora você vai fazer campanha com o dinheiro dos seus apoiadores, daquelas pessoas físicas. Os caras são tão criativos. Fui falar na Fiesp há algum tempo. O candidato já está indo nos empresários pedir dinheiro para a empresa, mas ele sabe que o CNPJ não pode falar, pega também uma lista de 50 funcionários da sua empresa e com o CPF, me manda o mesmo quantidade que você me mandou na campanha passada. Só que pica isso nos CPFs. Olha a que ponto nós estamos chegando. E ainda brincava, nesse momento de pujança econômica brasileira, é interessante ver essa modificação. Todos nós aqui, cada um vai escolher aqui um vereador e vai falar, eu vou tirar do meu salário e vou levar com o meu CPF. Doutora, 10% do seu faturamento no ano é possível. Mas o senhor pode fazer isso. Sobrando dinheiro para todo mundo. E aí os caras que fazem essa modificação falam, não, agora nós vamos entender quem são os apoiadores daquele campo, porque é só pessoa física. Está lá o vereador. O doutor Padim falou isso hoje para nós. O vereador não tem mais tempo de televisão. Vai falar, tem os 40% das inserções durante o dia. Quem manda na inserção? É o candidato majoritário. Naturalmente, na grande maioria das vezes, aquele sujeito é o dono, é o presidente do diretório municipal. Ele vai pegar a inserção dele, os 60%, vai pôr no horário do Jornal Nacional. Da novela lá do... Sei lá qual novela está passando agora. E o vereador, ele não tem bloco. E ele tem de fazer a prestação dele em 72 horas. Tudo que ele receber, ele tem de enviar. Então, essa é a grande modificação. Dia 15 de setembro, ou 16, não sei, ele tem de mandar a prestação de contas parcial. Essa sim, uma grande modificação que já vigorava, e aí eu vou defender aqui o meu voto de 2014, eu acho que o Dr. Silmar defendeu alguns votos dele aqui hoje, vencidos ou não. O TSE dizia para nós, na resolução, precisa enviar a prestação de contas parcial. Mesmo dia, coincidência, não? Julgamento das contas da Presidência da República lá e do governador de São Paulo cá. Relator.
apliquei a resolução. Sem contas parcial, contas desaprovadas. 2 horas depois, em Brasília, contas aprovadas. E a presidente não tinha entregue as contas parciais. Isso causou um desconforto para nós e para vários TREs, porque todos estavam aplicando a resolução que o TSE nos mandou aplicar. O que nós fazemos? Vamos ligar lá no TSE. Vamos falar com... Não, olha, veja, está muito complicado, então essa modificação vale para 2016. Então, vocês terão 2 obrigações. A primeira, recebeu 72 horas. Vai ter que ter um contador fazendo isso. Primeiro, recibo eleitoral. Emissão de recibo. Segundo, 72 horas depois, você envia via o sistema do TSE o recebimento de doação. E depois a prestação de contas parcial. Essa é fatal. Essa, se não chegar, as contas serão desaprovadas esse ano, até agora. Pode ser que nós de novo apliquemos e uma deliberação superior, nós somos cautelosos, né? Falei sobre a sobra. Bom, a administração, já disse também, a administração será feita pelo candidato ou por pessoa que ele indicar, sendo que ambos são solidariamente. Então não adianta o candidato indicar o primo, aquele primo que aceita tudo. Olha, meu primo é o responsável. Ele é solidariamente responsável pela veracidade. Isso está na nova resolução, né? Bom, arquivamento de documentos. Os documentos têm de ficar arquivados até 180 dias após a diplomação. Com uma exceção, se houver um processo ainda em trâmite sobre a prestação de contas, sobre tudo aqueles que versam sobre abuso de poder, fonte vedada, até o final do julgamento daquele processo. Outra grande alteração é justamente esta questão dos bens móveis, né? Não é obrigatório, isso as pessoas estão nos perguntando com relação à cessão de bens móveis, né? Olha, eu tenho que lançar na prestação de contas se o sujeito me emprestou o carro. Na prestação de contas, sim. A resolução diz que não precisa emitir recibo. São coisas diferentes. Recibo eu não preciso, mas eu preciso lançar que você me emprestou o seu carro. Isso é doação estimável. Mas a resolução, concordo, não é clara, ela está mal redigida. Isso, alguns já estão fazendo consultas ao tribunal. Eu tenho de lançar? Tenho de lançar na sua prestação de contas. Bom, falei sobre o prazo de 72 horas e reforço que a prestação de contas parcial vai dar margem à desaprovação imediata das contas. A resolução e essa nova Lei 13.165 trouxe aqui, talvez não existam candidatos dessas cidades pequenas, mas é importante falar sobre a prestação de contas simplificada. Essa sim eu tenho de elogiar o legislador e as resoluções do TSE. Nós estamos julgando ainda prestações de contas da campanha de 2014. Faltam para o nosso inferno astral 2 meses, né, para começar aí a nossa vida dentro do tribunal. No estado de São Paulo, ontem o ministro Gilmar trouxe uma estatística. No Brasil todo serão 580 mil
ele disse de 550, ele usou esses termos, de 550 mil a 580 mil candidaturas. No discurso de posse do Dr. Mário e do Dr. Papadinha, eu disse, saudando ambos, que eles teriam a missão de conduzir uma eleição de 100 mil candidatos. E aí um deles, pô, de onde você tirou esse número? Eu falei, cresceu, a população cresceu, a regra do tempo de televisão cresceu, a obrigatoriedade feminina vai ser exigida, isso tudo traz mais candidatura. E aí ontem, quando o ministro Gilmar disse isso, e nós temos 1/4 do eleitorado do país, isso levou a crer que eu ainda subestimei o número de candidaturas. Porque se são 580, não sou bom de conta, mas dá aí umas 140 mil para São Paulo. Acho que não é isso tudo, não. Acredito que são 100 mil candidaturas. Então nós estamos julgando as contas dos candidatos a deputado estadual e deputado federal de 2014. Quando a lei diz que nós tínhamos de julgar até a diplomação. Dezembro de 2014. Portanto, as contas dessa eleição de 2016, talvez nenhum de nós, na composição atual, não sei se todos conhecem como é feita a composição do TRE e dos TSEs, é a justiça, como eu disse, mais dinâmica, porque nenhum de nós pode ficar por mais de 4 anos naquele tribunal. São 4 membros do Tribunal de Justiça, aqui nos regionais, 1 membro do TRF e 2 membros vêm da vaga de jurista, que geralmente são advogados, que são professores doutores. Então, daqui a alguns anos, nenhum desses 7, acho que daqui 2 anos e meio, nenhum dos 7. Então, essa prestação de contas, graças a Deus, não seremos nós que terminaremos. Então, veja, o legislador, pensando, sobretudo nos 4 grandes TREs, São Paulo, Rio, Minas Gerais e Bahia, trouxe essa inovação. Obrigado, doutora. Trouxe essa inovação a respeito da prestação de contas simplificada. Aqueles candidatos que gastarem até R$20 mil poderão fazer a chamada prestação de contas simplificada. Isso é fabuloso. Isso vai desafogar o nosso TRE. Eu estou falando isso e pensando de maneira positiva aqui, né? Porque o sujeito pode nos trazer uma prestação e o nosso julgamento também será assim, o que é muito bom. Porque, veja, o desembargador tem essa experiência também de TRE. Em um determinado momento, nós começamos a julgar a prestação de contas durante uma tarde e aquilo não termina. Quando é pela aprovação das contas, há lá a nossa assessoria que vai ao advogado e pergunta: doutor, o senhor quer realmente fazer essa sustentação oral? Nós consultamos o relator, ele vai encaminhar pela aprovação, os colegas dele também entendem. Alguns advogados insistem em fazer, a maioria abre mão. Mas veja, agora a lei já diz isso, a resolução já diz isso. Na prestação de contas simplificada, ela adota o chamado agora rito sumário. Ninguém usou ainda termo nenhum, mas eu vou usar porque isso daqui a pouco vai começar a ser usado. Rito sumário da prestação de contas. Então é uma prestação, além dela ser simplificada, o julgamento também é simplificado. Se for pela aprovação, isso já vai automaticamente para lá o juiz agora, de primeira instância, e para nós também. Isso não vai dar margem àquela fase instrutória. Caso o parecer do Ministério Público e também o entendimento do relator, nessa eleição ainda não é o relator, do juiz de primeira instância, seja pela desaprovação, aí sim ela retoma o rito ordinário. Volto a dizer, isso não está, rito ordinário e sumário, eu estou usando para tentar ficar um pouco mais claro. Ninguém ainda utilizou esse método, nós vamos usar nessa cidade. Então, movimentação financeira. Existe lá na resolução
porque a criatividade do candidato é única, né? Eu fiquei na Fiesp, eu tinha meia hora para falar e 1h10 os candidatos dando sugestões de case. Olha, e se eu fizer isso? Eu falei, gente, eu não estou aqui para orientar ninguém a lei, igual o doutor Padim disse, nós queremos que ninguém use dinheiro de Caixa 2, que todos respeitem o limite de doação. E aí nós temos, portanto, a chamada movimentação de R$20 mil. Aí o sujeito falou assim, puxa, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu movimentei 20 mil e vou dizer que eu não tinha dinheiro para pagar uns 80 mil. Então, a movimentação financeira é o contratado, mesmo que não for pago. O sujeito fala, eu não pago. Não entrou a doação para mim, eu não paguei o seu serviço. Portanto, eu gastei 1 milhão, só gastei, mas na verdade só entrou na minha conta 20 mil de doação e eu paguei esses 20 mil, fiquei devendo 980 mil. Criativo. A resolução, antes o TSE percebeu isso e já na resolução diz o seguinte, movimentação financeira não. Inclusive o não pago é tido como movimentação financeira. Além desses candidatos que só movimentam 20 mil reais, doutor Caio, há também aqueles municípios que esse tribunal é aquele que conhece todos os municípios de São Paulo. Nos municípios com menos de 50 mil eleitores, tanto na eleição para prefeito, olha como isso vai desafogar o TRE. Eu não tenho essa estatística, depois se você puder me ajudar, Caio. Quantos municípios de São Paulo têm menos de 50 mil eleitores? Não sei se... Eu acho que essa competência era do TRE, né? Não era do TSE, né? Eu vou levantar. Nesses municípios, tanto os vereadores quanto os candidatos a prefeito podem entregar a prestação de contas simplificada. Isso ajuda muito. Por quê? Porque os contadores eleitoralistas e advogados eleitoralistas, na sua grande maioria, se concentram nos grandes centros. Então o TSE foi muito sensível nesse momento e disse, olha, vocês aí nos rincões do Brasil podem entregar essa declaração simplificada. A doutora Bibiana Mitro, pois não? Ainda que seja. Obviamente que, geralmente, se você pegar a tabela do TSE, me permita chamá-la de você, naquela tabela do TSE, na maioria dos municípios até 50 mil eleitores, o limite realmente também é esse. Se tiver mais, tudo bem. Tá? Bom, eu já estou encerrando e vou abrir para perguntas, porque esse tema demanda e tem a palestra do desembargador, eu sou cauteloso e não jamais atrapalharei a Vossa Excelência. Bom, pois não. Pode ser em bloco. Já falei sobre a simplificada, falei sobre a aprovação, tem uma série de jurisprudências, esse livro que eu elaborei agora é sobre a jurisprudência de 2014 e 2015, portanto, logo, acho que mais 15 dias eu disponibilizo para a escola aqui do Tribunal de Contas, para do Tribunal de Justiça, e a editora é o Conjura, acho que todo mundo acessa o Conjura, eu convenci o Conjura a publicar esse manual aqui, eles não sabem o que estão fazendo, mas aceitaram, o contrato está assinado. Vai chamar Manual de Estudos de Direito Eleitoral com base na jurisprudência. Mas eu acho que todos deixaram o e-mail aí na inscrição, né? Bom, já falei isso no início, comprovação de abuso de poder econômico, captação e gastos ilícitos para fins eleitorais, isso gera cancelamento de registro, gera cassação de diploma. Então, isso tudo toca na prestação de contas e o Ministério Público é muito atento a essa questão na prestação de contas. E, por fim, eu só queria relembrá-los que, nesse momento das eleições, nós estamos recebendo no TRE uma série de consultas, já de representações. O doutor Padim já falou hoje sobre a propaganda antecipada.
ela pode tudo. O desembargador Padim é de carreira e muito mais experiente, nem se compara, e sobe, mas ele disse que não pode pedir voto, e é isso mesmo. Propaganda eleitoral pode tudo. O sujeito só não pode dizer, vote em mim, o meu número é tal. Se ele não falar isso, ele faz o que quiser. Ele bota uma melancia na cabeça, sai dançando, apitando, faz o que quer. Mas em alguns municípios, nós já estamos vendo verdadeiras campanhas eleitorais. Tem lá em cada município, aí eu acho que vocês podem me dizer se no de vocês existe ou não, sujeito que agora é o defensor da ONG, é o defensor do animal, é o defensor do leite, é o sujeito, ele já está em outdoor. Puxa, durante a campanha não pode outdoor. Agora ele está usando. Isso é abuso de poder econômico? Então as representações são dirigidas nesse momento aos juízes. Eles já estão prontos e o Ministério Público também. Detectou, porque nós não temos regra para antecipada. E o Tribunal Regional tem sido alvo de constantes questionamentos. Veja, lá na minha cidade o sujeito espalhou 40 outdoor. Ele pode gastar 30 mil pela regra do TSE. Eu falei, puxa, mas é para campanha. Há um vácuo, percebe? Nós não temos o que fazer. Mas isso nós não temos o que fazer na doação, na captação, no excesso. Mas no abuso do poder econômico e do abuso do poder político, a Justiça Eleitoral pode atuar. Então essa é uma recomendação que toca na prestação de contas e que eu gostaria de deixar para vocês. Faltam 3 minutos para as 15 horas, eu vou passar para a nossa mestra de cerimônias e eu estou aqui à disposição de todos. Muito obrigado. Por conta da hora, gente, a gente pode abrir para 2 perguntinhas, pode ser? Só pergunta de amigo, ó, que beleza. Boa tarde, meu nome é Aretusa. Cadê? Aqui. Aqui embaixo? Aqui. Ali. Oi. Isso. Sou da Câmara de Sumaré. Eu tenho uma pergunta. Doadores. Na resolução passada, nas eleições, o doador poderia doar trabalho. 4 horas, 6 horas trabalhando. Nessa resolução, ele vai poder ser doador? Ele pode ser doador, eu estava discutindo isso ontem, né? Outra questão, veja como toca na doação. Os partidos políticos já estão contratando as pessoas, fazendo pré-campanha. Já há uma fiscalização em curso com relação ao registro dessas pessoas. Algumas pessoas, elas não ficam só durante a campanha, elas já estão trabalhando. Então, se for partido político, a Previdência Social vai atuar também na fiscalização, registro. Com relação ao período eleitoral, que eu acho que é especificamente a sua pergunta, é possível. Entendi. Vigora a regra anterior. E ele vai poder ser emitido recibo eleitoral ou vai entrar igual a cessão de imóvel, apenas no valor estimável na prestação de contas? Depende, ele tem de emitir o recibo. O recibo eleitoral nesse caso. Tá. Não é óbvio que ele vai estimar o valor da prestação, é a doação dele para a campanha, sim, né? Do trabalho. E ele tem que respeitar o limite de 10% nesse caso. Tá bom, obrigada. Lá no mezanino, por favor. Boa tarde, doutor André. Eu sou o Jefferson de São Vicente, sou aluno da EGEP e advogado. A minha pergunta é com relação aos honorários dos advogados, que eu sou advogado. Na última eleição, nas prestações de contas, eu vi que o doutor André, o procurador regional eleitoral, levantou que algumas das doações dos recibos eleitorais e pagamentos com honorários estavam abaixo da tabela da OAB de São Paulo. Isso vai ser levado em conta nessa eleição? Olha, é interessante, né? Primeiro, bem-vindo, né? São meus alunos lá na minha escola, então é uma alegria tê-lo aqui. O doutor André faz um trabalho fantástico, né? Talvez seja o maior entendedor, eu ouso dizer que é o maior entendedor de direito eleitoral do país, é o procurador, que infelizmente se despede do nosso tribunal depois de 6 anos, agora dia 2 de junho. Ele tem razão nessa questão. Obviamente que agora, com a exigência do advogado, está na resolução,
e a tabela de honorários tem força normativa, me parece que deve ser aplicado, sim. Até em defesa da ordem dos advogados, né? As pessoas acham que o estatuto, muitas pessoas acham que o estatuto da OAB é um estatuto corporativo. Não, é uma lei federal. Então, acho que isso tem de ser aplicado, sim. É a minha opinião, pelo menos. Felizmente, teremos que encerrar. Tem mais uma questão ali. Só mais uma, vamos lá. Que ele levantou primeiro a mão. Pois não. Ele é um rapaz muito rico, tá. Então ele tem várias concessionárias, várias bandeiras diferentes. Eu já ouvi esse ele caso. Ele usa várias modalidades. Com a foto dele nas concessões. Com a foto em tudo. Eu vi esse caso. Qual tem cidade? jornal, sou Guaratinguetá. Tem jornal que tem 4 fotos dele. 4 propagandas diferentes, de carros diferentes, com a foto dele sempre, com o nome e a foto dele. Eu ouvi esse caso já. Tá bom. Talvez não seja essa... desliguei, não. Talvez não seja essa cidade. Mas isso vem acontecendo. Eu acho que o caso que eu ouvi era de um dono de supermercado. Ele tem uns 10 supermercados na cidade e a fachada... Acho que desligou o microfone aqui, não sei se está gravando. E a fachada do supermercado, de todos tem a foto dele. Me parece que é abuso de poder econômico. E ele é vereador. Então... Faça as provas. Obrigado. Agradecemos a palestra, doutor André. Muito obrigada. Tá bom, obrigado. Eu quero só pedir desculpas. Estou vendo ali alguns alunos da EGEP, cumprimentar todos. Agradecer a doutora Bibiana pelo apoio. Pedir desculpas, o meu material impresso eu deixei em casa, comentei isso com o Zimmer, vim correndo hoje de Brasília, e o livro chegou agora, eu não consegui, isso por culpa da doutora Bibiana, abrir no computador dela, que eu ia passar para vocês, mas eu prometo enviar alguns exemplares para distribuição depois para todos vocês. Agradeço a atenção dessa plateia e o carinho que nós do TRE, me despeço, tenho de voltar para um compromisso no tribunal, desembargador, me perdoe pela ausência em vossa palestra, saiba que eu tenho por Vossa Excelência um grande respeito e admiração. Nosso tribunal está aberto para todos vocês, funcionários do Tribunal de Contas, ou não, ou amigos. Como o doutor Padim, nosso corregedor, disse, nós não somos polícia, a gente não quer tirar ninguém do jogo democrático, a função da justiça eleitoral é meramente aquela de equilibrar e garantir a normalidade do pleito, a lisura e aplicar a lei. Então, bendito é o país que respeita todas as regras eleitorais e nós estamos agindo fortemente para que todos os candidatos possam respeitar essa legislação. A gente sabe que vai ser muito difícil. Eu tenho uma opinião já divulgada na imprensa, eu acredito que o Caixa 2 deve aumentar, infelizmente, mas não é porque ele vai aumentar que nós não vamos coibi-lo. Pelo contrário, nós vamos caçá-lo e as pessoas que forem vistas praticando esse ato e também ultrapassando doações, buscando fontes vedadas e condutas vedadas, a Justiça Eleitoral vai atuar fortemente. Eu vim hoje no avião conversando com os meus colegas, falando, nosso assunto é resolução, né? Nossa vida acaba virando resolução. Como as resoluções e como a justiça eleitoral no Brasil avançou. Então, hoje é muito difícil. O candidato pode até achar que está momentaneamente, não vou usar o termo enganando, mas passando ao largo da justiça eleitoral, mas a pleiade de ações e de instrumentos processuais que a justiça eleitoral tem, que os adversários têm hoje, fazem com que esses candidatos, em algum momento, eles vão sofrer uma pena, uma sanção, que depois pode virar a cassação e depois a inelegibilidade. Então, nesse momento do país, fica também a visão de quem, em nome do nosso tribunal, tem viajado pelo país. Ouvi ontem os discursos no Tribunal Superior Eleitoral.
talvez seja a hora realmente de aproveitar essa catarse, né? Os ministros do TSE têm usado esse termo, usar essa catarse para que a gente possa fazer umas eleições limpas, transparentes e coloque os pingos nos is. Acho que esse é o momento do Brasil avançar. Uma boa tarde a todos. Desembargador, boa palestra para você, Nancy.